Bom, primeiramente, né, embora que a gente já esteja nesse clima mais descontraído antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Núbia Ventura. Eu sou mestre em processo civil, né, pela USP, e estou fazendo doutorado agora. E esse projeto, na verdade, eu já conheci há muito tempo. E sempre, até eu assisti às aulas e sempre gostei muito da ideia. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma honra, não só pelo projeto, mas por participar um pouco do sonho de cada um, né, como a gente estava falando. Então, eu queria que vocês, eu espero que seja dinâmico, apesar de eu tentar fazer um esquema mais cursinho, mas vocês também fiquem à vontade para interferir, né? E eventualmente depois precisar de algum material de reforço, ou até mesmo se já estiverem cansados, a gente pode ir passando, a gente vai vendo esse andamento, né? Bom, o tema hoje é tutela provisória. Na verdade, ainda vou ter alguns dias com vocês, eu não lembro exatamente os dias, mas acho que vamos ter mais uns 5 encontros, né? Então, eu separei 2 para tutelas provisórias e os outros vão ser sobre procedimentos especiais. Na verdade, acho que até vai precisar de um pouco mais para os procedimentos especiais, porque olhando as provas da defensoria é um tema que cai muito, né? Então, talvez precisemos aí de mais uma aula. Isso a gente vai vendo, a gente vai conversando lá com a Isabel, que fez o intermédio aí, e a gente vai resolvendo e passa pelo edital tranquilamente. Bom, a tutela provisória, gente, é um tema que não só para esse concurso, para o processo civil é muito importante. Apesar de eu ter percebido que é um tema que não cai tanto quanto eu achei que fosse cair. Então, cai mais em magistratura, cai mais em outros concursos, mas não é um tema que não cai, tá? Então, por que eu faço esse adendo de início? Porque o tema é pequeno, você vai ver lá no CPC, igual aqui, ó, 294 ao 311, são poucos artigos. Mas tem umas coisas que dão um nó na nossa cabeça, por isso que eu até separei 2 aulas e eu não sei se a gente vai conseguir ser muito minucioso. Porque é um tema chato, Mas é um tema importante, até mesmo para o trabalho de vocês, quando vocês passarem, né, vocês vão usar muito. Então, é um tema que eu não consigo passar sem esgotar o tema. Bom, já começando então, indo ao conteúdo. Ai, eu estou indo na frente aqui. Bom, como que a gente vai raciocinar processo civil no geral, tá? A gente tem que entender que essas mudanças aí que foram intentadas no novo código, elas têm uma ideia, no geral, de sistematizar o código, como a gente vai ver aqui, né? Organicidade ao sistema, né? Sistematização, de simplificação. Então, eles falaram assim, nossa, a gente fica colocando coisas que são semelhantes de forma separada, a gente fica colocando detalhes em minúcias que não precisa, então vamos simplificar. E também eles queriam e intentaram fazer com que as questões da realidade fossem colocadas no processo. O que significa falar a realidade ser colocada no processo? Em termos técnicos, significa dizer o direito material, né, ter uma predominância no processo. Por que isso? Porque o processo civil estava sendo levado, né, muito como processo pelo processo, sem um fim. E qual que é o fim do processo? É justamente fazer com que aquele direito que está na Constituição, que está no Código Civil, até mesmo, né, que a gente está falando de civil, mas que está no Código Penal, que ele tenha a sua vida, né, que ele venha e tenha efeitos na vida daqueles jurisdicionados. Então, o que se diz com isso? A gente, então, entende que o processo tem que ser um meio para que o direito material prevaleça, e não o inverso, ou seja, as técnicas têm que fazer com que aquele direito apareça. E isso é muito importante nas tutelas provisórias. A gente vai ver que o aspecto central dela é justamente não fazer o direito perecer, né?
Então, essa ideia de que o direito é mais importante do que a técnica, ele tem sido colocado como um objetivo da reforma. Esses itens, né, na verdade, eles foram tirados da justificativa do anteprojeto. Então, é realmente o que eles tentaram. E também estabelecer, né, expressa implicitamente a verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal. Então, a ideia é fazer com que o processo ele venha trazer os valores da Constituição, né, os valores democráticos, os valores democráticos, os valores né, os objetivos do artigo 3º da Constituição, enfim. Bom, sobre o acesso à justiça. Essas questões introdutórias é porque depois eu vou começar a usar essa nomenclatura e esses termos, então eu quero começar já fixando esses termos que são simples, tá? Então, o caso Watanabe, ele tem, né, a ideia do acesso à justiça como um trinômio. Então, é muito comum quando a gente... essa é uma definição muito utilizada, que é adequação, tempestividade e efetividade. Então, o que é isso? Para que você, então, tenha um acesso à justiça verdadeiro pelo processo, né? Como que isso deve acontecer? As decisões, então, elas têm que ser adequadas segundo o direito. Então, elas têm que ser decisões justas. E o que é adequada segundo o direito? Se a pessoa, então, ela está pedindo determinado bem da vida, que a gente chama, né, o pedido dela, o pedido imediato, o bem da vida. Se ela está pedindo determinada tutela, ela tem que ter aquilo. Então, tem que ser adequado. O que isso tem a ver com tutela provisória, por exemplo? A tutela provisória, como a gente vai ver, ela pode ser, né, já adiantando um pouco o tema, não se preocupe, a gente vai passar só para que vocês entendam essa ideia do casu. A tutela provisória, ela pode ser de urgência, né, ou de evidência, mas no geral ela lida com o tempo no processo. E aí, para que você tenha decisões justas, o tempo, que também é um outro que ele coloca como separado, né, tempestividade, ele é muito importante. E isso é muito óbvio até, né? Não tem como um processo ser muito rápido, porque provavelmente ele vai estar infringindo garantias do indivíduo, garantias como contraditório, ampla defesa e inúmeras outras, né, devido ao processo legal como um todo, mas também elas não podem demorar eternamente, porque aí você não tem não tem razão de ser, né, na atividade jurisdicional. Então é preciso que seja adequada, tempestiva e que seja efetiva, ou seja, o que o autor desejou com aquilo, no caso do processo civil, o que o autor desejou com aquela demanda seja de fato entregue a ele, né? Então tem que produzir os resultados desejados. Bom, o que existia antes, não só do CPC, né? Mesmo no CPC antigo, a gente já vinha vindo com várias reformas pontuais no código. Então essa ideia, na verdade, não foi uma transformação no novo código, mas qual que é a ideia que o CPC de 2015 sacramentou? Antigamente, a gente fala o processo civil clássico e tal, ele era muito rígido na separação entre o processo de conhecimento, que a gente chama, o processo de execução e que existia, que a gente vai ver que não tem mais, o processo cautelar. Então, o tipo de processo tinha a ver com a tutela. Então, aqui uma tutela de conhecimento, aqui uma tutela executiva e aqui uma tutela cautelar. Tutela, a gente usa esse nome no sentido de proteção mesmo, tá? De tutela do Estado em relação àquele pedido. E aí, em relação ao processo de conhecimento, a gente tinha alguns tipos de cognição, que a gente ainda tem, né? Na verdade, a gente fala. O que são as cognições dentro do processo de conhecimento? A gente vai ter o processo, né, de declaração. Então, aqui, por exemplo,
Quando o juiz declara a paternidade numa ação exigindo, né, exigindo a declaração de paternidade. E o juiz vai e fala assim, você é pai. Ou seja, foi um processo de conhecimento que declarou aquele direito. Também a gente vai ter a tutela constitutiva, tudo dentro do processo de conhecimento. O que é a tutela constitutiva? É aquela tutela que vai modificar, né, o estado das coisas. Então, numa ação das relações, né, principalmente as relações entre os indivíduos. Então, numa ação de separação, você vai constituir, a partir dela, uma nova realidade jurídica entre as pessoas. Então, o juiz, a partir da decisão e da sentença do juiz, uma nova realidade é criada. Então, a gente fala que o juiz interferiu de forma a proferir uma tutela constitutiva. E a condenatória, que pode ser pecuniária ou não, é quando o juiz, então, impõe uma obrigação de fazer, uma obrigação de pagar quantia. Então, é quando o juiz, além de declarar o direito, diz, você deve, o juiz ainda fala, pague, né? Então, tudo isso é chamado de processo de tutela, de processo de conhecimento, tá? Às vezes, vocês viram que até uso meio como sinônimo processo e tutela. Obviamente que se for aprofundar a discussão é bem profunda, mas qual que é a ideia hoje? Aqui eu citei o Didier. Vai a juízo em busca de uma providência jurisdicional que viabilize mais de um tipo de tutela jurisdicional, satisfazendo e assegurando, certificando e efetivando, certificando, assegurando e efetivando. Ou seja, no processo de execução aqui, que eu acho que eu pulei, peraí, antes de falar isso eu tinha que continuar aqui. O processo de execução, o que ele visa? Ele visa entregar, né? Ele visa entregar, efetivar mesmo aqueles mandamentos que estão, por exemplo, num título executivo extrajudicial. Então, você já tem o título, você só precisa que o juiz utilize de medidas que promovam a fruição desse direito. Já no processo, veja que a diferença é que aqui você precisa antes condenar para depois exigir. Aqui você já tem algum título que faz com que você pule, né? Não tenha essa fase de conhecimento. E o processo cautelar, que antes era processo, e hoje a gente vai ver que não existe mais esse termo, não existe mais essa posição no novo código, o processo cautelar visava assegurar situações em que há um risco ao resultado útil do processo. Então, ela era assecuratória, né, de assegurar o resultado útil do processo. Como assim? Eu vou dar um exemplo, mas a gente vai até passar pelas medidas que existiam antes rapidinho. A ideia é que a discussão ainda vai se prolongar. O juiz ainda vai requerer provas, etc. E às vezes o direito, ele é tão... ele corre o risco de, por exemplo, numa ação em que a gente está pleiteando, né, uma dívida. Aí você fica sabendo que a pessoa que te deve está vendendo o único imóvel que ela tem. O que você vai fazer? Não adianta depois que ela vendeu, o juiz, enquanto isso o processo está correndo, o juiz chega lá e dizer, ele te deve, pague 100 mil. Se a pessoa depois não tem, às vezes, bens, não tem, né, dinheiro, não tem nada que possa assegurar essa execução. Então, o que acontece? O juiz, nesse caso, né, a pedido da parte, ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, até pode ser que depois a gente chegue no fim desse processo e decida até que ele não deve nada. Mas antes de saber se ele deve ou não, a gente vai proibir que ele venda esse imóvel. Então, a gente vai fazer uma constrição judicial disso. Então, por exemplo, veja, a ideia não é que necessariamente a pessoa quer o imóvel, quer a casa, quer aquele bem. Mas a ideia é que aquele bem possa assegurar uma futura execução. Esse é o exemplo mais clássico, né, sobre uma medida cautelar. O processo cautelar não era só para isso, depois eu vou passar que a gente vai ver, mas no geral entendam que esse é o mecanismo de assegurar o resultado útil do processo, para que o processo chegue ao final e depois a gente consiga extrair dele
essa efetividade, é necessário, então, que sejam tomadas algumas medidas e por isso existe esse processo. E tudo isso, por que processo? Porque era tudo autônomo. A execução já não é autônoma, né, desde da reforma, antes até do novo Código de 2011, mas o novo Código, como eu disse, sacramenta a ideia de que não existem processos autônomos nesses casos. Por quê? Porque existem tutelas. Vejam, às vezes, e hoje a gente vai ver com a tutela antecipada, às vezes você está, de uma certa forma, até executando sem ter chegado ao fim, sem o juiz ter declarado um direito, sem o juiz ter constituído. Então, hoje meio que, vamos dizer assim, antes era assim, tudo certinho. Hoje meio que virou uma bagunça, entre aspas, tá? Porque é uma bagunça boa. Hoje, o que pode se dizer? Que o processo de execução, ele não é bem um processo. É possível ter uma medida executiva dentro de um processo de conhecimento antes da declaração. No processo de execução, hoje já é muito também falado na doutrina. Você tem uma cognição também do juiz declaratória. Quando o juiz recebe os embargos, mesmo com aquelas limitações dos embargos de execução, o juiz ele vai ali declarar um direito, né? Enfim, isso é meio complexo até esse exemplo, mas a ideia é o seguinte, gente: não precisa mais de um processo autônomo. Antes você tinha que entrar com uma ação para isso, uma ação para isso, uma ação para isso. Hoje, como a gente já sabe, a partir do momento em que você tem um processo de conhecimento, se o juiz condenar alguém num processo de conhecimento, no mesmo processo depois começa o cumprimento da sentença, né? Antigamente você teria que entrar com outro processo de execução. Você fazia o título executivo judicial aqui, aí depois você vinha com o processo de execução. Veja, para que duas ações? Então essa é a ideia de simplificação que a gente falou antes e até de lógica, né? A gente não faz muito sentido essa ideia, que é uma ideia que a doutrina colocava de cada ação corresponde a um direito. Hoje em dia a gente pode pedir várias coisas numa mesma ação, né? Então não faz muito sentido mais. E isso chama processo sincrético ou demanda de natureza sincrética, tá? Então, se vocês virem por aí, essa é a ideia das novas demandas e o que o Código tentou alcançar. O conceito de cognição. Aqui, esse slide está muito... Eu não gosto de um slide tão cheio assim, mas é porque esse aqui eu mandei para vocês terem como material de estudo, tá? Mas nem era para aparecer tudo isso. Tentem agora, assim, não é tanto porque isso aqui está disponibilizado, é muito simples. O do Kazuo aqui, estou usando ele aqui agora no começo, porque esses conceitos ele usa muito bem e vocês vão ouvir muito essa cognição sumária aqui que a gente vai ver. Bom, ele tem uma obra, o Kazuo Watanabe, que chama Da Cognição no Processo Civil, bem curtinha, mas muito falada no processo civil, e ele separa, basicamente, a cognição, ou seja, como que o juiz ele vai ali entender e interpretar o processo a partir desses planos. Então, no plano horizontal, né, que ele chama, que é da extensão. Chega uma ação para o juiz, o que pode ser objeto? O juiz ele pode conhecer tudo que chega até ele. No caso do plano horizontal, se ela for uma cognição pelo plano horizontal plena, não há limitação. Por exemplo, procedimento comum. O procedimento comum é aquele procedimento amplo. Então, a partir do procedimento comum, toda a matéria praticamente pode ser albergada. O juiz pode não julgar procedente, veja, mas é possível você aventar no procedimento comum toda a matéria que você deseja, né? Toda a cognição. Agora, se ela é parcial limitado, você tem matérias específicas que podem ser levadas de acordo com aquele tipo de procedimento. Então, aqui eu levei aqui, né? Procedimento especial de desapropriação. Na desapropriação, que segue normas específicas, você não pode chegar lá e com as mesmas regras da desapropriação, pedir, por exemplo, uma revisão de pensão alimentícia, certo? Porque esse procedimento, ele só pode levar matérias relativas à desapropriação. Então, isso faz com que o juiz, se receber isso, um procedimento de desapropriação, não falando de desapropriação, ele não pode conhecer. Então, a cognição dele fica limitada.
Já, que é o que nos interessa, o plano vertical, que é o de profundidade, é o modo em que essa cognição vai ser efetivada, ou seja, como que as questões vão ser conhecidas. Aí ele coloca, a cognição exauriente, ela é completa, ela é profunda, o juiz ele teve elementos suficientes, probatórios, não só probatórios, né, elementos até mesmo da própria consciência do juiz, entende? Ele teve elementos que faz com que ele consiga entender ali a ação que ele que está sob júdice ali para ele, e ele consiga com certeza, com um juízo de certeza, dizer é procedente ou não é. Já no caso da cognição sumária, é uma cognição superficial. E o que isso implica, ser superficial? O juiz não teve a oportunidade de conhecer da questão a ponto de dar um juízo de certeza. Então, essa cognição exauriente, que a gente falou, que é essa cognição do juízo de certeza, ela visa trazer, né, segurança jurídica, porque você então já teve um iter processual amplo ali, então é possível que aquela decisão seja eivada de segurança jurídica, e faz coisa julgada material, o que significa dizer que depois essa decisão não vai poder ser rediscutida, tá? Então, coisa julgada material significa, ela traz imutabilidade para a decisão. Isso quando é feita essa cognição. Quando é feita essa cognição sumária, que visa celeridade, visa assegurar o resultado útil do processo e tudo mais, o juiz faz aquela decisão, o sistema possibilita, mas não faz coisa julgada material. Então essa é a primeira ideia que a gente já tem que ter. Por que esses termos, eu falo, isso aqui poderia passar muito mais rápido, por que eu gosto de devagarzinho? Depois começa a misturar tudo, e aí você vem aqui. Porque agora a gente está falando da antecipada, antecedente, da cognição sumária do juiz, que aqui não é exauriente, não sei o que, e de repente o vocabulário fica meio rebuscado e no fim é simples. Então eu gosto de trazer bastante esses conceitos iniciais para depois a gente poder falar os palavrões do processo. Bom, mas vamos entrar logo nessa tutela provisória para que vocês consigam visualizar melhor. Bom, qual que é a ideia, tá? Eu, às vezes, quando... Eu vou testando, às vezes eu nem falo do histórico para não confundir, às vezes eu trago mais resumido. Eu tentei fazer de um jeito que não confunda, mas vamos lá. Primeiro, por que eu trago o passado? Porque a gente vai ver que muita coisa acompanha o que já existia, tá? Agora eles não estão pedindo tanto, mas bem na época que mudou o código, eles faziam esses comparativos. Hoje em dia, acho que eles pararam com essa moda de falar o que tinha no outro, que tinha umas questõezinhas meio chatas, e tutela provisória, eles adoravam fazer isso. Mas agora, eles acho que já aceitaram que mudou e estão tranquilos. Bom, o que acontecia antes, tá, gente? Desculpa falar da tela antecipada. Antes tinha, então, o processo cautelar que eu disse aqui, no CPC de 73. Então, acho que eu tenho que... Tem um apagadorzinho. E esses mais palavrão, o que existia? Todos esses aqui que estão com esses pontinhos eram ações cautelares nominadas, que é o nome que se dava. Por que nominada? Porque justamente existia para cada uma delas, vejam, aqui tinha 6, 7 artigos, né? Aquelas que não sabem fazer conta rápido. Então, tinha aqui, 46 por 52, são 6. Então, tinha 6 artigos que falavam sobre a produção antecipada de provas. Isso, por exemplo, que era uma ação cautelar nominada, virou hoje um aspecto lá da seção das provas. Então isso saiu, não existe mais processo cautelar, tá? Mas além de tudo, eles rearranjaram isso aqui que já existia. Então isso, por exemplo, foi para a seção de provas. Vai ter um item lá da produção antecipada de provas, dentro do item das provas no processo civil. Então saiu de procedimento cautelar. E veja, por que era considerado um procedimento cautelar? Porque eu não disse que o cautelar justamente visa assegurar o resultado útil do processo. Eventualmente, alguma prova ali
ter que ser, se ela for aguardar o rito natural do processo, qual que é o rito natural do processo? O processo civil de rito comum. Como que é? Quais as fases que tem? Primeiro, você tem a fase postulatória, que é da petição inicial, né, que é da contestação. Depois, qual fase? Instrutória. Antes da instrutória, na verdade, tem outra, que é a de saneamento. Então, o juiz vai fazer o saneamento do processo, vai ali estabelecer as questões controvertidas e aí vai fazer a instrução. E depois tem a fase decisória, ou seja, veja que às vezes são nomes, são coisas, mas felizmente ou infelizmente precisa saber um pouco para que vocês consigam ter esse raciocínio jurídico, não só nas questões abertas, mas muito para escrever depois, né? Nas questões abertas, esses termos, essas coisas fazem diferença. Bom, enfim, e aí, se você for esperar a terceira etapa, que é da fase instrutória, às vezes o seu próprio direito, a prova vai ser... há um risco de que aquela prova ali seja destruída ou algo assim, então você pede essa produção antecipada de provas, né? Antes da fase que deveria ser. E veja que isso ficava bem aqui. Aí eles tiraram isso, colocaram isso lá nas provas, por uma questão de classificação, de doutrina. E aí, o que temos então do processo cautelar aqui? Tínhamos, quer dizer... Todos esses. Os em vermelhinhos eu trouxe para mostrar um negócio. Não havia, tá? Até 1994, não havia tutela antecipada, esse nome, não havia. Que a gente vai ver que é diferente dessa cautelar. Haviam essas cautelares aqui. Além disso daqui, que é o processo cautelar nominado, que eram essas ações, haviam ações que chamava de ações cautelares inominadas. Tá? Que eram ações que não estavam aqui, mas se fosse algo que não está expresso em nenhum desses, mas é uma medida que se você pedir para o juiz assegura o resultado útil, você poderia pedir, não por nome, falar, essa é uma ação cautelar inominada e pedir para o juiz aquela providência X, você explica o que era, tá? E aí, o que tinha disso daqui? Eles falavam, o processo cautelar, ele serve para assegurar, mas ele não pode, porque isso viola o contraditório, viola a ordem lógica do processo, ele não pode, de fato, dar o pedido final. Veja que no caso que eu explicitei aí da dívida, o fato de um bem estar com constrição judicial, na verdade, né, sob arresto ou sequestro, essa constrição desse bem não significa que você quer o bem. Ele não é o seu pedido final. O seu pedido final é que ele me pague a dívida de 200 mil reais, de 100 mil reais. Esse é o seu pedido final. Mas, às vezes, essa medida vai assegurar o pagamento final, tá? Ou seja, tem uma ligação, mas não é o pedido final. Já na tutela antecipada, que depois eles viram que não tinha como fugir dessa ideia em 1994, a ideia da tutela antecipada é que o próprio pedido final, ele é antecipado por via de cognição sumária, ou seja, o juiz ainda nem tem certeza se no fim ele vai dar aquele direito para a pessoa. A pessoa já recebe aquele direito, essa fruição, né? E depois o juiz tem que dizer se essa decisão aí em cognição sumária, ela se confirma ou não na sentença. Então veja, quando começaram a falar isso, falaram, não, o processo não pode, o processo tem que seguir a ordem lógica, o processo ele tem que dar o contraditório, como é que você vai fazer o juiz sem elementos, né, praticamente, entre aspas, antecipar o mérito. Então essa discussão sempre existiu. Mas nas cautelares, como isso não acontecia, era mais tranquilo. Só que eles começaram a usar essa natureza assecuratória apenas, né, que visa o resultado útil do processo, eles começaram a usar, eles assim, advogados, né, o sistema como um todo, começou a se utilizar dessas ações cautelares inominadas, para pedir para pedir medidas de natureza antecipada. Não existia nada, ninguém falava de tutela antecipada. A ideia eles estavam pedindo a antecipação do mérito, praticamente. E o povo falava, não, isso não pode acontecer. Mas, como a gente já trouxe ali na introdução, a gente fala hoje em acesso à justiça, efetividade do processo, que o direito material ele tem que se sobrepor a todas as técnicas, em muitos casos, se fosse esperar o tempo do processo, você não tem como dar aquela providência. Então,
Isso fez com que em 1994 o artigo 273 falasse sobre a tutela antecipada. Então coexistia no Código o processo cautelar autônomo. Então aqui, por que é autônomo? Você entrava, por exemplo, com um pedido de busca e apreensão. A busca e apreensão pode ser, né, aqui, ó, coisas móveis, e até de incapazes, né? Então você pode fazer uma busca e apreensão de incapaz. Veja, entenda a natureza cautelar. A busca e apreensão do incapaz é que, por exemplo, está ali numa situação de vulnerabilidade extrema, em que os poderes públicos têm que tomar alguma providência em relação àquela situação. É possível, então, que antes do juiz discutir qualquer coisa, como é muito urgente, você peça a busca e apreensão, né? Para que depois, por exemplo, essa criança ela fique, ou se for o caso de perda de poder familiar, enfim, isso daí depois, durante o processo, vai ser decidido. Mas enquanto você está apenas ali tentando evitar que o menor ele continue sendo abusado, né, ou violentado, se for o caso, você já tira imediatamente ele, ou do poder, não do poder familiar, né, mas daquela casa, até que se decida sobre a questão de fundo. Veja que nesse caso, e aí por isso que está em vermelhinho, se o poder familiar, por exemplo, depois no processo a criança sai por meio da busca e apreensão, a criança é retirada de um lar. E depois, nesse processo, se discute sobre o futuro, né, das crianças, para onde ela vai. E essa criança, de fato, nunca mais retorna ao lar que ela foi tirada. Veja que nesse caso, muito se discute se essa medida seria meramente assecuratória ou se ela já trazia o resultado final. Então, essa natureza entre assecuratória, né, e uma natureza satisfativa, que já satisfaz o mérito, essa diferença entre antecipada e cautelar, em muitos casos ela cai por terra, é muito difícil você entender. Então, alimentos provisionais, por exemplo, quando você, que existe, que hoje a gente faz por tutela antecipada, mas, então os alimentos provisionais, você vai e diz assim, antes do juiz mesmo decidir sobre o valor da pensão e tal, esse menor, no caso, por ter natureza alimentar, gente, deu um branco aqui de nada, parecia que eu fui para outro lugar. Bom, se o juiz, o autor, nos alimentos provisionais, ele requer, né, antes mesmo do juiz decidir o mérito da questão, se é procedente ou improcedente, você já pede, ele é o pai, depois você pode até arbitrar de forma diferente, mas por enquanto, pela natureza aí da prestação, a gente necessita que já seja dado agora, tá? Esses alimentos provisionais que foram dados, eles, no fim das contas, vão ser mais ou menos o que você está pedindo no final. E se for a mesma coisa, o juiz confirmar o valor, então não modificar. O que está sendo pedido em alimentos provisionais, né, que antes chamava alimentos provisionais, a lei de alimentos mudou também, né? Mas esses alimentos provisionais viram o próprio objeto do processo, o próprio pedido final. Então, o que eu quero dizer com isso, e bem nesses vermelhinhos, é que já era na própria definição aí da natureza cautelar ser sempre assecuratória, há casos em que essa margem de dúvida era muito clara, se era uma questão meramente assecuratória ou se ela própria já satisfazia o direito. Então, eles fizeram aqui, né, na lei de 94, aqui essa lei 8.952, colocou no artigo 273 e no 461 também, essa ideia da tutela antecipada, que é nada mais, nada menos do que uma tutela, então, que vai satisfazer o direito, tá, antes da sentença de mérito, por meio de uma cognição sumária do juiz. Então, é uma cognição que não é eivada de certeza, mas ela é possível pelo ordenamento. Tudo que falamos até agora é o seguinte: o que ele colocava de diferença da tutela antecipada do processo cautelar.
Quando então a tutela antecipada veio, foi porque eles viram que não tinha como ficar apenas entendendo o processo nessa natureza de assegurar. Era às vezes preciso dar. Então, por exemplo, que é muito utilizado esse exemplo também, uma ação que vise a internação e a posterior cirurgia num caso de extrema emergência de um paciente. Nesse caso, veja que a urgência é contemporânea à propositura da ação. É necessário que seja feito algo. Só que se for fazer prova, por exemplo, se for contra um plano de saúde, se for fazer prova de que aquilo não está no contrato, que está, a pessoa às vezes pode vir a falecer. Se for contra o poder público, até o poder público falar que não tinha dinheiro, que também a pessoa já morreu. Então, nesse caso, veja que se o juiz, então, defere esse pedido, pela plausibilidade do direito, depois o que acontece? Na hora que ele vai confirmar e foi feita uma cirurgia, ele fala, tem que fazer a cirurgia. E vão lá e fazem a cirurgia. Como é que vai fazer depois? Na hora que o juiz, então, falasse, agora eu vi todos os elementos, realmente o plano tinha essa responsabilidade, né? O plano de saúde tinha essa responsabilidade. E aí? E se ele fala, não tenho, né? Então, você vê que o próprio pedido final é igual ao pedido de tutela, que você pede antes, diferente da cautelatória. Essa ideia, no geral, ela ainda subsiste, tá? Mas, e a ideia principal ainda sobre a natureza e a diferença da natureza dessas demandas. Mas algumas coisas mudaram, né, que eles tentaram unificar por meio da ideia de quem falar ganha 10 pontos. Provisoriedade. Essa câmera na cara dá um certo nervoso. Bom, o que tinha antes, então? Você tinha, né, uma medida processual que poderia ser antecipada. O 273 vai falar de prova inequívoca. Para tutela, para o processo cautelar, você tinha a fumaça do bom direito, que é o fumus bonis iuris. O que significa? A doutrina falava que esse receio de dano irreparável e a prova inequívoca tinham que ser, principalmente, né, a prova inequívoca daquele direito tinha que ser muito forte. O juiz tinha que ter uma cognição sumária, mas uma cognição sumária muito tendente a aceitar a probabilidade daquele direito quase como certo, de uma forma mais forte do que na natureza cautelar, justamente pelos prejuízos mais nítidos que uma tutela antecipada pode trazer, tá? Já a tutela cautelar, ela também teria essa ideia de risco, de dano, de tempo do processo, mas essa fumaça do bom direito, a probabilidade e a verossimilhança eram mais fracas. Aí eles viraram e falaram assim, não tem mais que ter processo autônomo, porque a gente está falando de demandas sincréticas, como a gente viu. Então agora, numa mesma ação, você pode pedir a cautelar, não precisa depois fazer um outro processo. Você pediu o processo cautelar, foi feita a busca e apreensão. Depois você vai entrar com uma ação, então, para ver se aquele poder familiar vai continuar ou não. Não faz sentido, usa o mesmo processo, né? Então essa foi a ideia. Então, a ideia de aproveitamento, né, do processo, de economia processual, e juntar essas duas tutelas, medidas, que eram, na verdade, muito semelhantes nesse aspecto da provisoriedade, juntá-las por isso. Então, antes era tudo separado, virou um item no CPC de tutela provisória, tá, que inclui as ideias que a gente comentou agora sobre cautelar e antecipado, com mudanças, obviamente, mas seguindo essa mesma ideia, a natureza que a gente comentou dessa antecipada ser satisfativa e da cautelar ser meramente assecuratória, ela ainda subsiste. E então eles viraram e falaram assim, pelo fato dessas tutelas serem feitas em cognição sumária, com juízo que não é um juízo de certeza, logo não faz coisa julgada material, logo é provisória, né? É possível que o juiz modifique, porque é possível a rediscussão, então a gente vai chamá-las de tutela provisória. Não cheguei a ler certinho tal,
mas no 273, um dos itens para que a tutela antecipada fosse concedida diz respeito também ao abuso de direito. Então, eles falam assim, quando também houver abuso do direito de defesa, questões protelatórias, o autor, que então está com o seu direito muito evidente, ele não pode esperar ali ele não tem como arcar com o tempo do processo. Ele está certo, o outro fica lá protelando com recurso que não cabe, fica pedindo para o juiz coisas que, na verdade, só ali aumentam, né, o tempo daquele processo. A parte, então, a autora com esse direito muito evidente não deve suportar esse abuso do direito de defesa. Então, eles colocavam isso como um item lá no 273, que eu já falei, que possibilitava uma tutela antecipada do direito do autor. Aí eles viram que, por mais que esse direito pudesse ser dado, e continua com essa ideia de que ele pode ser dado, né, por meio de uma tutela que antecipe ali o resultado do processo, eles viraram e falaram assim, veja, mas não é uma tutela urgente. A gente quer, então, separar em tutela de urgência e tutela de evidência. Isso daqui, então, o que eu quero dizer é que já existia, mas ele estava lá no 273 de uma outra forma, e aí foi colocado agora separado. Ah, aqui não pode. Foi separado aqui na tutela de evidência, também o item do 273, e foi colocado aqui o antigo processo cautelar como uma medida dentro da tutela de urgência, como a antecipar. Tá? E esse quadrinho aí, ele é muito facinho, mas é muito chato os nomes. Por quê? Porque aí a gente está falando aqui rápido, que horas são agora? A gente está falando aqui no alto da nossa energia que conseguimos ter às 8 da noite, e aí a gente fala, tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Ela é diferente da tutela provisória de urgência cautelar incidental. Não, cautelar, desculpa, incidental mesmo, pode ser. Ou seja, juntar todas essas coisas que a gente está fazendo, se a gente não tem isso claro, parece que a gente está falando assim, grego, né? Mas é simples. Então, vamos lá entender hoje. Se não entenderam, não ficou muito claro essa minha introdução, que fiquei um pouco nervosa, um pouco cansada, mas vamos lá, daqui para frente, pelo menos, o que precisa saber para gabaritar isso, tutela provisória, a gente vai conseguir. A tutela provisória, então, de urgência, ela vai ser antecipada, porque ela é satisfativa, cautelar, porque ela é securatória. Então, a mesma ideia de natureza vai continuar existindo, só que sob uma outra organização, sob o mesmo título. A gente vai ver que, no caso da incidental, que é quando esse pedido de tutela ele é feito depois da petição inicial, esse pedido incidental ele não tem muitas diferenças. A gente vai seguir a regra geral da tutela de urgência, tá? Já na antecipada antecedente e a cautelar antecedente, a gente vai ter previsões específicas do 303 e 304 no caso do antecipado antecedente e na cautelar antecedente no 305 a 310, tá? Então, incidental, quando a gente falar de um pedido de urgência feito depois da petição inicial, ele tanto faz se tiver uma natureza assecuratória ou tiver uma natureza de fato satisfativa. A regra vai ser a mesma. Então, eles unificaram isso. Eles tentaram unificar essa ideia. Só que unificaram, mas ainda deixaram alguns resquícios e algumas diferenças em relação ao antecedente, tá? Que veremos depois. Aqui essa tutela de evidência, que está no 311, a ideia é que ela não vai depender do perigo de mora, tá? Na verdade, eu acho que a ordem dos slides está errada. Deixa eu pôr primeiro o requisito da... Desculpa, tá? Era para vir depois desse. Então, o requisito da tutela de urgência aqui. Tanto cautelar quanto antecipada. Elas, em regra geral, quando elas forem incidentais, ou mesmo quando não forem, elas precisam da probabilidade do direito, mais o perigo do dano ou ilícito
ou risco ao resultado útil do processo. Veja que risco ao resultado... Eles meio que juntaram. Isso aqui é a cautelar, isso aqui é a antecipada e colocaram tudo junto. Então, esse requisito do artigo 300, quando você estiver lá fazendo uma petição inicial e você quiser uma tutela de urgência e você já tiver feito um pedido inicial, e isso, até mesmo o réu, né? Porque o réu pode, a gente vai ver. Se qualquer parte do processo que puder, né, fazer esse pedido de urgência, o fizer baseado no artigo 300, é o requisito geral para a concessão. Que no fundo é aquele antigo fumus boniuris e periculum in mora, tá? Então no fumus boniuris aqui, ó, você precisa da fumaça do bom direito, né? Da probabilidade. E o que é essa probabilidade? Você precisa ter uma plausibilidade fática. Narrativa verossímil, verossimilhança. Aquilo então que o autor alega, é possível que tenha acontecido por tudo que ele acostou nos autos, a historinha dele não está nada mirabolante. Então, o juiz, a partir já dessa narrativa, ele consegue enxergar a verossimilhança, a possibilidade de que isso de fato tenha acontecido na realidade. Já aqui, a plausibilidade jurídica, ela tem a ver com relação ao pedido jurídico, né? Ou seja, aquele direito invocado em relação àquele fato, de fato parece que é pertinente. Então, a pessoa está precisando de uma cirurgia. Ela falou que o direito da saúde está consubstanciado, que ela foi a esse centro de saúde, já é paciente, né, de certo médico e foi negligenciado a ela. Ou seja, tudo isso é uma narrativa fática que pode ter e vai ter, né, fundamentos jurídicos que amparem. Então, o juiz, a partir desses fundamentos jurídicos e da narrativa fática, ele vai falar, olha, é bem verossímil e plausível que esse direito seja, de fato, procedente, seja um direito real da parte, né? Bom, o periculum in mora. O que acontece com o periculum in mora? O periculum in mora, então, precisa dessa segunda parte ali, né? Que é o dano grave, concreto, atual e irreparável ou difícil reparação. Então, veja, não adianta ser um dano que assim, pode ser que aconteça esse dano um dia, juiz. Não, olha, esse dano vai acontecer, você está vendo, ó, vai acontecer essa semana, daqui 2 dias, agora. Então, esse dano precisa ser de fato real, né? Então, esses são os requisitos gerais que está lá no artigo 300. O artigo 300, na verdade, começa pelo 300, ele vai falar do 300 até o artigo 302, mas com muitos incisos. Eles vão falar das regras gerais sobre a tutela de urgência. A tutela provisória de urgência, que é a cautelar e a antecipada, certo? Aí, o que temos antes, que começa no 294, que depois a gente vai passar por eles? A gente vai ter as disposições gerais relativas, tanto à tutela de urgência, quanto à de evidência, tá? Mas eu depois falo da geral, prefiro separar, porque esses nomes já confundem, né? Bom, tutela de evidência. Quais são os requisitos, gente? Independe de perigo. Então, como eu disse, ela é uma tutela que é baseada no tempo do processo e no fato da parte não ter que arcar com esse ônus, né? Na verdade, não é nem ônus. Ter que sofrer, né, a demora de um processo que a outra parte está abusando do direito de defesa. Ela não tem... aquela defesa dela é praticamente apenas para falar que acostou ali alguma contestação, e a parte ainda utiliza-se do processo para ganhar tempo e tal. Então, não há necessariamente perigo. Há um direito evidente e algum abuso e alguma relação ao tempo do processo. E que deve ser privilegiado, né, o autor. Então, eles separaram do que era do 273 e virou esse artigo, é um artigo só, o 311 do Código, tá? E esse B, C, D e E aqui
é praticamente o que está no 311 mesmo, tá? Então, é relativa a... Tem que ter uma das questões lá no inciso 1º. Não sei se vocês estão aí com o código. Vamos lá. A de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, precisa ter antes tido uma defesa, o que já não é, na de urgência, às vezes, a gente vai ver que esse provimento do juiz ele pode ser dado até liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte contrária. Aqui, nesse inciso 1º do 311, você precisa, então, de ter demonstrado esse abuso do direito de defesa, então houve uma defesa. Então, ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, isso é uma das condições para que a tutela de evidência seja efetivada. E no inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Gente, eu vou dar essa aula em duas. Ela é uma aula, assim, eu já dei 4 semestres disso em uma graduação, mas isso aqui eu ia tão devagarzinho, eu dava, na verdade, umas 7 aulas sobre tutela provisória, para que, né, a gente construísse junto esse raciocínio que é chato. Eu mesma, às vezes, até me perco aqui na fala, porque é muito detalhezinho. Eles quiseram simplificar, mas muitas das coisas eu acho que eles poderiam ter colocado de uma forma mais simples. E o primeiro contato é meio, não sei, eu tô vendo umas caras, é meio, meu Deus, vou ter que decorar isso. Primeiro, tentem entender, sabe esse raciocínio mais geralzão? Depois, com o tempo, na hora que esse geral já tiver mais solidificado, e com o tempo eu digo assim, até a nossa próxima aula, vou passar uns exercícios, na hora que isso estiver mais solidificado, vocês vão ver que as questões vão sendo colocadas, porque não dá também para eu ficar explicando muito cada inciso, mas vai dar certo. Deu já para muitos, e é a coisa que eu mais recebo... mensagem que, eu lembro de você ter hoje por causa dessas tutelas, porque é o que é, vocês estão vendo. Então vamos lá. No inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos em súmula vinculante. Tá? Então o que acontece? Veja como é evidente o direito do autor. Documentalmente o juiz já vê ali que o autor tem o direito, né? E além da questão fática, o juiz também percebe que aquela tese ou o direito invocado, ele já está bastante pacificado na jurisprudência, tanto por súmula vinculante ou por recurso repetitivo. Então, é muito, além de ser provável o direito, né, que aqui não precisa do perigo, mas precisa da probabilidade, ele é mais que isso, ele é muito evidente. Então, nesses casos aqui, o juiz pode dar essa tutela, ou seja, dar uma medida provisória, por isso que ele está dentro das tutelas provisórias, e, eventualmente, no futuro, o juiz pode até modificar. O 3. Se tratar de pedido rei persecutório, o direito não precisava desses nomes, né? Vamos ser bem sinceros. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, o que é isso? Aqui eles colocaram assim, há um contrato de depósito, né? E esse contrato ele já é pronto e acabado. Aí, nesse caso, o juiz pode, por um pedido do autor aqui, já até mesmo sem ouvir aqui o réu, nesse caso ele pode ser liminar, ele já pode ali deferir uma medida provisória para que esse contrato de depósito, para que o bem, né, seja entregue. O 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então,
você tem lá uma petição inicial que ela está documentalmente clara, suficiente, a prova documental é suficiente para que o juiz tenha a cognição, inclusive exauriente, às vezes nem precisaria de instrução probatória diferente. E aí, além disso, o réu faz aquela contestação assim, não tem nem o que eu dizer, mas para não dizer que eu não participei, vou lá e falo alguma coisa. E o juiz vê que ele não traz nenhum fato incontroverso, ele não faz nada, ele só diz assim, esse direito, de acordo com o entendimento do TJ, da não sei de onde, eu tenho direito e tal. Esse ainda eu diria que eu acho que ainda é tem muita gente usando mal precedente, mas eu acho que ainda seria uma contestação não tão mal feita, assim, não tão genérica. Eu acho que essa até poderia suscitar alguma cognição maior do juiz. Mas em algum caso ali que o juiz já perceba que a parte nem trouxe nada, nem fez aquela coisa, só negou praticamente, né? Negativa geral não se pode na contestação, mas às vezes você vê contestação que não tem negativa geral, mas não tem conteúdo também. Então, nesses casos, e estando suficientemente comprovado, se a parte requer, né, isso tem que ser requerido pela parte, essa tutela de evidência, o juiz pode, então, já fazer com que os efeitos que teria no julgamento do mérito já sejam fruídos pelo autor. O mais importante, quando cair tutela de evidência, o que vai cair, professora? Olha, tutela de evidência no geral, é por isso que eu estou falando, não se preocupem muito, até estou citando no começo que eu quero fugir dela, porque ela é mais simples nas primeiras fases é muito tranquilo a arguição sobre ela. Por exemplo, parágrafo único pode grifar no código em relação a isso. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Depois daqui eu fiz um esqueminha mais para frente sobre os momentos que você pode requerer a tutela provisória, e aí a gente vai voltar nisso. Mas já vou falando aqui. Veja, o que é concessão liminar? Falou em direito processual civil, o que é liminar? Liminar, né, que a gente chama de inaudita altera pars, ou inaudita altera partes, né, portuguesando aí o termo. O que significa isso? Significa sem a oitiva do réu. Tá? Então, ouviu liminar, você fala, o réu não foi ouvido. E como que o réu é ouvido? Nos casos, né, de pedido de tutela, ou até em alguns procedimentos especiais, o réu pode ser ouvido por justificação prévia, que é um nome que se dá o juiz chama lá o réu para que ele apenas esclareça alguns pontos, mas veja, antes até mesmo do oferecimento da contestação, ou na contestação. Então, quando a gente fala em liminar, não houve justificação prévia, tá? E não houve contestação. Então, liminar, o réu ele pode até ter sido citado, mas ele nem participou do processo efetivamente, tá? Então, sem a oitiva do réu. Há algum provimento que foi dado liminarmente, esse provimento então foi dado sem a oitiva do réu. O que está querendo dizer então aqui? Como eu disse, o primeiro está falando justamente que é um abuso de direito de defesa. Obviamente, então tem que ter tido uma defesa, não é liminar. Aí o próprio código coloca que o 2 e 3 são liminares. Podem ser pedidos liminares, sem o réu, inclusive, então, participar do processo. E foi uma escolha aqui do legislador. E o que cai sempre em prova? Às vezes cai. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o juiz pode deferir liminarmente o pedido. Tá? Então... Também tem uma lista, eu não tinha pensado desse jeito, dessa forma. O quê? Essas exclusões, assim, quando da liminar diretamente e quando eu posso pedir no meio do processo. Sim. Essa tutela de evidência. Então, depois fica legal, mas é muito... Vai ficando legal. Eu falo, o processo é chato, mas é legal. Mas vamos lá. E eu também confesso que eu estava um pouco cansada no começo. Espero que agora aqui também já deu uma empolgada. Isso é o que vão perguntar da tutela de evidência, tá? Depois vocês, se quiserem, eu preciso dar aquela decoradinha desses 4, porque é meio decoreba, aí na vida real. Jurisprudência, tentei procurar bastante aqui, assim, usa-se menos que a tutela de urgência, tá?
Pode escrever que quando ela cai, vai cair. Momentos, né, de que a tutela de evidência pode ser pedida e questões se ela pode ser incidental ou antecedente, confundindo um pouco com as outras. E vejam que com ela não tem essas questões aí que a gente viu sobre antecedente, incidental, né? A tutela de evidência é uma que pode ser pedida aí tanto liminarmente quanto não. Professor, eu posso falar uma dúvida? Por exemplo, imagina uma ação que conheça o conhecimento paternário. Aí peça que está antecipada os alimentos. E aí, ao final, é declarado que, por exemplo, aquele autor aquele réu não era o pai. O que ocorre no final da demanda? Então, vamos lá falar dos... Vamos lá, então. Vou responder a sua pergunta. Aqui. Então, o primeiro requisito, e aí eu chego lá, juro que chego... O requisito aí que está voltando agora, porque ele falou de tutela de urgência. Tá? A evidência, não que acabou, a gente vai falar dela ainda, mas assim, evidência é isso, não tem a ver com o perigo da demora. Há os dois casos, o inciso 2 e 3, que pode ser pedido liminarmente, sem oitiva do réu, os outros não. Geralmente é isso que pedem, tá? E às vezes entender mais ou menos, umas 5 lidinhas você já consegue até meio que decorar os casos, né? Isso aqui, obviamente, está falando de uma preparação para concurso. Bom, não foi aqui? Vamos lá no artigo 300, parágrafo 3º. Como eu disse, do 300 até o 302, a gente vai estar falando das tutelas de urgência no geral, incluindo a cautelar. Então, o inciso 3º. A tutela, que essas disposições gerais falam? As características, às vezes os requisitos, tá? Então, eu coloquei os principais aqui. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, nesse caso, não poderia ser dado. Mas, professor, você falou ali da cirurgia, depois não tem como devolver a cirurgia. Você falou... Gente, vocês estão cansados de saber mais que eu. O que a gente tem no direito? Regra e exceção. Então, a regra é essa. Mas... se você coloca isso como algo inflexível, você não tem aquilo que eu fiquei falando no começo. Você não tem a efetividade do acesso à justiça, do próprio processo. Então, não faz nem sentido ficar falando de processo se não der para você resolver o problema em si. Então, aqui tem, né, às vezes, eles têm utilizado muito agora a doutrina, depois principalmente do novo código, os enunciados do Fórum Permanente Processualista Civis, tá? E o enunciado 418, inclusive, quando eu falo eles, os tribunais, inclusive. Não é absoluta a regra que se proíbe a tutela provisória com efeitos irreversíveis. Então, assim, tem a regra, mas não é absoluta. Então o juiz deve observar isso, mas em alguns casos não. E aí, até mesmo na lei de alimentos, né, você tem previsões um pouco mais específicas sobre essa questão. Tá? Então, nesse caso, por ter natureza alimentar, não tem como devolver. Infelizmente, fez uma... Nessa que... Infelizmente, aí... Infelizmente, eu digo assim, para o réu, se ele quiser... Tipo assim... eventualmente, em casos... E aí vem, né, gente, o direito ele é construído por pessoas, por vocês que serão defensores. O que vocês têm que saber dessas ferramentas? Os casos que já tem e tudo mais, para entender. Mas a partir do momento que vocês entenderem, vocês vão construir o direito. Então, por que aqui não cabe uma tutela de evidência? Se tem isso, tem... porque não. Mas a doutrina não fala em efetividade, não sei o que, vamos... Então, vocês sabem que eles até rasgam a Constituição, né? Então, não dá pra pegar isso aqui e criar um Frankenstein e às vezes conseguir coisas? Dá. Então, cada juiz ali você vai ter... às vezes até mesmo estratégias diferentes processuais, sabendo que o juiz vai, né, por mais que o direito é um só, vocês sabem de tudo isso. Então, tudo é possível. É possível que, inclusive, um juiz, né, fale assim, não, mas há uma certa... tem que indenizar, mas não é em caso de valor de pensão alimentícia. Não é isso. Agora, em caso de cirurgia, principalmente quando é plano de saúde, já tem decisões
falando que no caso, né, que o juiz falou, de fato a cobertura não tinha isso, você abusou um pouco do direito, eu dei porque senão você morreria, mas você tem o dever de indenizar o plano de saúde. Onde está isso também, esse dever de indenização? Está lá, 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Então ela é provisória, você recebeu, mas depois o juiz fala assim, olha, por meio da cognição exauriente, eu vi aqui, agora eu tenho certeza, tenho mais provas, eu vi que você não tem esse direito. O que acontece? A parte já tem que estar sabendo, a partir do momento que ela pede essa tutela provisória, de que se a sentença lhe for desfavorável, ela tem que reparar, né, esse prejuízo. Inclusive, às vezes, nesse caso do plano de saúde, às vezes até monetariamente. É um assunto assim, dá uma tese de doutorado, né? De tanta questão que pode surgir só dessa frase. Bom, qual é o inciso 2º do 302, né? Que é o dever de reparar. Quando for obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, isso aqui, agora vocês não vão entender, vão boiar, porque está falando da tutela tanto a cautelar quanto a antecipada antecedente, que a gente vai ver mais para frente. Mas fica aí, depois a gente volta. Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, a gente vai ver que tem casos em que a própria medida cautelar, ela se extingue. E aí, nesses casos, você tem que reparar, né, se houver prejuízo. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, às vezes, você poderia, eventualmente, até ser confirmada, no final, numa decisão de mérito, essa tutela provisória. Mas, no meio do processo, eventualmente, por uma questão de ordem, às vezes até de ofício, é considerada prescrição daquele direito. E aí você está falando aqui que nesse caso você deve então pagar o prejuízo ao autor, ao réu, né? Desculpa. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, se houver essa necessidade de reparação, naquele mesmo processo, você vai fazer esse pedido. Veja, isso que é um processo em crédito. No mesmo processo, se já houver isso, já pede. Não tem que ficar entrando com uma ação de indenização de prejuízos causados, de dano moral, material, né, por causa de um direito que estava numa outra ação. Antigamente, Antigamente teria que ser assim. Hoje em dia, no mesmo processo, você faz tudo isso. Outra coisa importante, então esse a gente chama de requisito negativo, a irreversibilidade, né? A questão de reparação de danos, também é importante colocar, né? Isso para cautelar e para antecipada. E a caução, também, que é possível. E veja, o que cai muito sobre caução? O juiz deve, aquelas palavrinhas, né? O juiz deve dar caução. Veja que a caução, ela é uma possibilidade. O que é essa caução? O juiz, então, ali, vendo que é possível que haja depois, né, uma reversão dessa medida na sentença, na hora que ele vai pronunciar o mérito. E o juiz percebe ali que, se ele não pedir a caução, depois talvez ele não consiga reparar esse dano. Então, em alguns casos, o juiz pode falar, tá bom, você quer tanto essa tutela provisória, mas então, se você caucionar, né, ou seja, se você depositar certos valores em juízo, eu permito que você faça o que você quer. Então, por exemplo, da cirurgia, olha, então tá, pode ser que depois eu fale que você tem direito, esse dinheiro volta para você. Mas enquanto a gente, né, corre esse risco, se você pagar R$100 mil, você pode fazer essa cirurgia, esse dinheiro não vai para o plano de saúde, ele fica em juízo, e depois, o juiz confirmando ou não essa decisão, o dinheiro vai para quem tem que ir, ou volta então para a parte, para o autor, ou ele vai para o plano de saúde, né, nesse caso da antecipada. Então veja que aqui o juiz ele tem em relação à caução do parágrafo 1º, ele tem
uma certa discricionariedade, né? Um poder que o juiz tem. Então, olha, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. E esse, para a defensoria, né, também é importante. Então, a caução aqui pode ser dispensada se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la. Mas veja que mesmo antes de falar dessa questão de hipossuficiência, esse inciso ele diz, o juiz pode, conforme o caso, exigir. Então não é um dever, é um poder. Isso cai, né? O juiz deve pedir caução. Bom, legitimidade. Quem pode pedir tutela de urgência? Tanto o autor... E o autor, né, a gente vai ver sobre os momentos, pode pedir tanto na petição inicial quanto durante o processo. O réu, então aqui no caso o réu, desde que ele venha participar do processo, né, na contestação. Terceiros intervenientes, então aqueles terceiros que a gente estuda lá da intervenção de terceiros. Oi? Não viram? Não, eu fiquei sem aula. Falei desembarque. Desembarque de terceiros, tudo, exatamente. Mas qualquer tipo de terceiro interveniente, tá? Pode ser usado, um expediente pode ser usado sem problemas. Bom, o cabimento, né? Aonde que a gente pode usar no sentido de procedimentos? Aqui eu vou pular depois, tá? Uma parte que eu vou tratar quando a gente estudar os procedimentos especiais, mas vamos seguir a ordem. Procedimento comum. Então, tudo que a gente está falando aqui, no geral, é relativo ao procedimento comum, que é esse mais amplo, que cabe a maioria das matérias, você pode tratar no procedimento comum, e são regras gerais. Então, começa lá, né, tem lá a previsão do artigo 318, sobre a subsidiariedade. Gente, hoje está difícil. Vamos lá. Subsidiariedade, né, do procedimento comum. Mas também pode ser usado nos juizados especiais cíveis, tá, no JEC. Também pode ser utilizado em procedimentos especiais aqui, ó. Aqui cabe muita consideração, tá? Eu vou passar meio por cima porque a gente vai ver item por item, procedimento por procedimento. A gente vai passar por inventário, partilha, a gente vai passar por ação possessória, a gente vai passar por todos os procedimentos, jurisdição voluntária e contenciosa. Então, a gente vai problematizar isso daqui. Mas o que vocês têm que ficar a princípio na mente agora? Que alguns procedimentos especiais, por mais que tenha a sua própria liminar do procedimento, em alguns casos, a gente vai ver que na ação possessória tem um caso em que é possível que você use as regras aí do artigo 300, mesmo em procedimentos especiais, tá? E, enfim, isso, como eu disse, vai ficar mais claro depois. Mas veja, a ação possessória ela tem uma liminar própria, mas em alguns casos, quando for mais de ano e dia, ela pode ser requisitada uma tutela a partir dos critérios que a gente está estudando do artigo 300 e seguintes, tá? Enfim, depois a gente fala. Mas já fiquem sabendo que é possível. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então, aqui no 749 está falando da interdição, tá? Então, nesse caso, você vai também, no caso de interdição, e o artigo 749 é explícito, fala que é possível, né, você se utilizar de medidas de urgência. Tutela provisória na fase executiva. Aqui vai pelo cabimento da aplicação Vamos lá, gente. Vamos falar subsidiário, vamos falar qualquer outra? Que eu não estava sabendo falar. Provisoriedade. É a preguiça de ir até o fim, né, gente? Olha, o que faz com o ser humano. Então, vamos lá. Cabimento da aplicação subsidiária do procedimento comum. Então, se na fase executiva é possível. Quando, gente? Também até... para suspender, no caso... a gente vai pro ECA. Para dar efeito suspensivo, né, aos embargos de execução. Mas isso a gente vai falar também um pouquinho mais à frente. Importante agora é só saber que dá.
No processo coletivo, então, processo coletivo no geral, aqui eu falo tanto, né, ações para os 3 tipos: direito difuso, direito individual homogêneo e direito coletivo estrito sensu, e ações relativas ao estatuto da pessoa com deficiência, tá? Então, também pode ser utilizado e não tem nenhuma especificidade no estatuto sobre as liminares próprias, porque às vezes procedimento, leis especiais, eles trazem uma sistemática própria. Aqui não vai haver, você usa as regras gerais que a gente está estudando. Aqui eu vou pular, eu vou falar quando a gente for falar na aula de procedimentos especiais, eu vou falar sobre as liminares em um momento, né, que eu falei que até para deixar para depois. E aí eu volto aqui nesses que são procedimentos especiais para falar sobre o Estatuto do Idoso e do ECA, tá? Porque senão também vai confundindo muito. Bom, ainda nas questões de caráter geral. Fungibilidade natural para as tutelas de urgência incidentais, mais regimes diferenciados para a tutela de urgência antecedente, tanto antecipada quanto cautelar. É bem repetitivo, já falei isso. O que significa que eu falei? O artigo 300 cabe para incidental, seja ela antecipada, seja ela cautelar. Tá? Agora, quando a gente está falando de tanto antecipado antecedente quanto cautelar antecedente, você já vai ver diferenças e procedimentos próprios, que começa no 303, no caso da antecipada, e na cautelar do 305, que é o mais chato que a gente tem sobre tutela. Chato assim, o que mais confunde, mas é importante. Bom, maiores considerações práticas dessa diferenciação. Então, eles mantiveram aquela natureza securatória e a natureza satisfativa e juntaram isso, em vez de ficar criando um 273, um processo autônomo, eles criaram isso e juntaram sobre a égide da provisoriedade e da urgência no artigo 300. Tá? Mas eles diferenciaram em relação ao momento de interposição. Então, quando ela for antecedente, ou seja, antes da petição inicial, tanto antecipada quanto a cautelar, você vai ter diferença sobre o procedimento delas. E, além do procedimento que vai ser diferente, a maior consequência prática que a gente vai ver é o tal da estabilização da tutela antecipada. Só vai estabilizar a tutela antecipada antecedente. A cautelar antecedente não vai estabilizar. A gente vai ver o que é essa estabilização e tudo mais. Mas uma consequência prática dessa diferenciação é isso. E também o controle prévio pelo juiz, que a gente vai ver, mas que a doutrina hoje já entende. Hoje não, né? Sempre entendeu, mas aqui eu até coloquei como separado porque tem uns que consideram que só pode ir na cautelar. Mas o controle prévio pelo juiz em relação à fungibilidade, ou seja, se ele recebe uma ação falando que ela é cautelar antecedente, o juiz pode dizer, não, mas isso aqui tem natureza satisfativa, ela é uma antecipada antecedente. Como a gente tem diferenças procedimentais, o juiz, por meio de um controle prévio, modificarei o rito. A gente vai ver tudo isso, tá? É só para que já comece a entrar na cabeça. É muita coisa, né? Eu falei, muita coisa assim... muito nome, muita coisa em poucos artigos. Às vezes você tem, por exemplo, inventário e partilhas, tem alguns nomes, alguma coisa extenso, mas é muito fácil. Não tem dificuldade muito grande. Esse aqui, conceitualmente, mistura com teoria que volta para a prática com um nome estranho, então é meio complicado. Momento da concessão, gente, isso é importante, tá? Porque isso costuma cair bastante em teste, de uma forma até... às vezes não tão expressa, mas se você não souber isso, você não sabe responder. Então eu coloquei liminarmente, tá? Então, uma que muita gente nem sabe que liminarmente antes do oitiva do réu nem sabe o que significa. Então já às vezes não vai saber responder a questão. Aí eu coloquei atenção. Uma coisa é requerer liminarmente, outra coisa é o juiz decidir liminarmente. Então você pode requerer sem oitiva do réu, por exemplo, na sua petição inicial, mas o juiz eventualmente não decidiu, pode até ignorar aquilo a um primeiro momento e decidir isso depois da contestação. Esse pedido de tutela provisória, por exemplo, né? É possível. Então, o juiz decidiu depois de ouvir o réu, mas
ela foi requerida liminarmente. Ou pode, eventualmente, aqui, pedir uma justificação prévia, que a gente viu, chamar o réu e ouvi-lo. E o requerimento, gente, ele pode ser antecedente, ou seja, na petição inicial ou antes dela, e não liminar. Já começa a dar aqueles nós, né? Que é justamente esse, depender de justificação prévia. Então, o que isso significa? O momento pode ser antecedente. Então, pode ser antes da petição inicial ou com a petição inicial, esse pedido dessa medida, tá? Você vai fazer essa medida ou antes da petição inicial. Como assim antes? A gente vai ver, tipo, às vezes não tem ainda, você ainda não fez o seu pedido final, mas você só quer, por exemplo, a busca e apreensão, no caso da cautelar. E às vezes só com a busca e apreensão esgota o direito, você nem entra com o pedido principal. Com a antecipada antecedente, você pede a cirurgia já foi feita, às vezes você nem tem interesse em ficar discutindo, produzindo mais nada. Então, esses pedidos, né, tanto o cautelar quanto o antecipado, eles podem ter esse caráter antecedente. E eles podem ser antecedentes, mas eles não precisam necessariamente serem liminares. Ou seja, é possível que eu entre com a petição inicial pedindo a cirurgia, tal, e o juiz fale, tudo bem, mas eu vou ouvir a parte antes, e ele escute o réu rapidinho em relação a essa medida. Veja, ele não está fazendo, não é bem contraditório, tá? Porque ainda não foi a instrução, mas ele quer ouvir o réu sobre algum ponto. Ele faz com que o réu pessoalmente lá compareça a juízo, ele escuta o réu, e aí ele decide, por exemplo, dar a tutela pretendida. Foi uma tutela que foi pedida liminarmente, mas foi concedida sem essa característica. E o requerimento ele pode ser incidente e liminar. Então, você pode ter um pedido que foi feito depois, né, até mesmo da contestação, se for, por exemplo, no caso de uma revelia, e você não tem a oitiva do réu, né, uma oitiva ficta. Enfim, só para vocês entenderem, nem precisa esse quadradinho, é só para problematizar isso aqui, o que precisa ficar. Que, liminarmente, antes da oitiva do réu. Então, se no próprio problema falar liminar, você só tem que raciocinar se o réu participou já desse processo ou não, aí você pode falar que é liminar. Bom, aí eu repeti aqui, né, no artigo 311, o 2 e 3 são possibilidades de pedido liminar, que a gente já falou. Então, com isso eu quero dizer que a tutela de urgência, quanto a tutela de evidência nesses casos, podem ser pedidas liminarmente. Elas também podem ser pedidas em sentença. Mas como assim? Você falou que a tutela provisória ela tem cognição sumária, ou seja, o juiz não tem ainda como dar um juízo de certeza. A sentença, ela pressupõe uma cognição exauriente, um juízo de certeza. Por que o juiz vai conceder uma tutela provisória em sede de sentença? Porque não é para já ir fruindo antes do direito? Por que na sentença o juiz vai dar? Porque, veja, a sentença ela não acaba ainda com todo o trâmite processual, porque ainda não há o quê? Trânsito em julgado, é possível recurso. Então, às vezes, quando o juiz dá uma tutela provisória na sentença, na verdade, isso tem a ver com os efeitos suspensivos dos recursos. Ou seja, qual é o recurso utilizado quando há uma sentença? Apelação, não é? A regra da apelação é qual? Oi? Isso. Vamos lá no... Alguém tá com o código fácil aí? Não. Ninguém. Eu. Que eles não têm efeito suspensivo. Mas a apelação, ela foge um pouco dessa regra, e a regra geral é que ela tem esse efeito suspensivo. Então, o que significa isso? Significa que você tem lá uma sentença procedente, e aí você é o autor, o réu vai apelar. Com isso, você não vai conseguir ter o efeito imediato ali, a fruição daquilo que o juiz já falou que você tem direito. Porque pode ser que mude, né, o entendimento a partir dos tribunais. E o que você faz quando você, então, se o juiz já profere uma tutela provisória em sentença? Você já pode, mesmo com uma apelação,
você já pode começar a fruir dos efeitos que aquela sentença lhe dá. Então, 1012 aqui, ó. A apelação terá efeito suspensivo. Aí vamos lá. O inciso 5º. Parágrafo 1º, inciso 5º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, aí vem lá, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Então, esse 1012, inciso 5º, ele diz que automaticamente, mesmo com um recurso de apelação proposto, você já pode fruir ali dos efeitos que aquela sentença de procedência lhe deu. No caso, até mesmo quando o juiz revoga, já está valendo a revogação do juiz. Então, tem a ver sempre com efeitos de recursos, efeito suspensivo, de reexame necessário também, né? Bom, eu sei que é cansativo, daqui a pouco também preciso parar. Vamos só terminar o momento das tutelas aqui, de concessão das tutelas, e aí a gente dá um break aqui. Tutela provisória em grau recursal. Então, é possível também. Então, igual eu falei antes, em sentença, ela também vai ter uma relação muito profunda e direta com o efeito suspensivo dos recursos. Ou você vai pedir essa tutela provisória para que o recurso, então, tenha efeito suspensivo ou não tenha. Você pode pedir por meio de tutela provisória esse efeito do recurso, tá? Então, a regra geral é que ele não tenha, mas você pode pedir. Falar, é muito urgente. Se começar já a ter... Se eu não começar a ter fruição já disso, não adianta nada você decidir depois aí, tribunal. Então, eu já preciso receber isso. Ou seja, eu não quero que tenha efeito suspensivo que o juiz já decidiu. Deixa eu ir fruindo aqui, depois se você mudar, beleza. Mas, por enquanto, eu preciso que isso aconteça já. Então, é possível também em grau recursal. Aqui tem uns artigos, tá? Que depois eu acho que é interessante vocês só darem uma lida. Não cai... não chega a ser minúcias, mas essas explorações muito em grau recursal tal, não costuma cair tão profundamente. Mas eu pus aqui porque é aquele negócio. Só porque eu falei, na próxima prova que vocês forem prestar, vocês falaram aquele slide, aquele dia que eu estava com sono, ela falou que não caía. E caiu. Então, depois vocês dão uma lida. Vocês dão uma lida porque eu coloquei, por exemplo, na apelação vai ter essa previsão específica do 1012, parágrafo 3º, sobre a tutela provisória. Sobre também a concessão de efeito suspensivo a recurso especial extraordinário, vai estar no 1029. Só para terminar, né? Aqui eu coloquei os recursos cabíveis. Então, se você tem uma tutela provisória concedida por um tribunal, veja, se foi monocraticamente por um membro do tribunal só, aí cabe agravo interno. Coloquei aqui. Isso aqui tem que dar uma sentadinha e dar uma olhada, ler. Tá? Isso aqui eu não vou passar muito porque cai muito pouco. Concedida por acórdão. Cabe recurso especial para discussão dos pressupostos da concessão da medida. Súmula 735 do STF, ó. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Acórdão aqui. Então, se não cabe o extraordinário, não falou nada especial, é o que tem sido utilizado, tá? Mas tudo isso tem lá nos artigos, isso aqui na súmula, e não é difícil de entender lendo. Falando assim, e eu não quero perder, igual eu falei, não é que não cai, é que na defensoria eles exploram as questões que eu vi, me debrucei bastante em várias provas antigas, eles não costumam cobrar essas minúcias, não. Eles cobram esse anterior, confundem o que é provisório, o que é liminar, momento de concessão, né? Vamos ver. E aqui na execução, que eu já tinha até comentado, né, no procedimento ali, nos tipos de procedimentos, eu citei a execução, e aqui está de novo. Então, tem o artigo 919. O que então uma tutela provisória, quando há uma execução, pode fazer? Dos casos é atribuir, então, efeito suspensivo aos embargos de execução. Tá? E o artigo 919 vai estar bem claro nisso. Gente, por agora é isso. Vamos descansar.
Agora eu prometo que vai ficar mais legal, porque a gente vai entender melhor, lendo aqui o código, qual que é o procedimento dessas antecedentes, e depois a gente vai juntar tudo e conseguir fazer um panorama geral e conseguir falar esses palavrões rapidinhos, só antecipado antecedente, antecipado acidental, sem se confundir, tá bom? É isso por enquanto.